Estabelecemos a comunicação com a candidata do PROS ao Senado, Aline Sleuges, pelo Paraná. Você está em Brasília, porque a senhora é deputada. A senhora está em Brasília ou está no Paraná? Eu cheguei de Brasília hoje de madrugada, William. Hoje estou no Paraná e faço agendas aí até domingo. E aí começa aquela correria. Como eu disse com a senhora, estava falando para a senhora, eu sempre pego um nome aqui e começo a pesquisar. A primeira coisa que eu gostaria de saber da senhora é assim, a senhora foi investigada por suspeita de rachadinha. A senhora pode me explicar o que aconteceu aí no seu gabinete? A senhora praticou rachadinha? Dividiu o salário com o servidor? Para quem me conhece, William, sabe que isso é uma piada e de mau gosto, inclusive. Primeiro passei junto com os meus 10 amigos do antigo PSL pelos atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos que primeiro não existem, depois não tem lei para isso e não tem crime para isso. Não encontraram nada em toda a investigação. Tiveram que engavetar, arquivar. Aí, dias depois, surge esse novo inquérito, dizendo que houve a possibilidade de rachadinhas. Bom, quem me conhece sabe da minha honestidade, do meu trabalho, da minha decência. Fazem 23 anos que eu estou na política, vim numa cidade do interior, onde o nome e o sobrenome da gente pesam bastante, e onde a gente tem honra de representar o povo paranaense e lá na minha cidade o povo castrense. E prestei todas as informações necessárias, encaminhei todos os documentos necessários e o processo não encaminhou mais. Aguardo aí o arquivamento como o anterior. É uma iniciativa que todos os deputados bolsonaristas de direita têm enfrentado a todo momento, as dificuldades com o nosso sistema judiciário. E eu não tenho medo de prestar informações, encaminho tudo que for solicitado. Hoje mesmo, minha advogada já fez uma outra defesa sobre as questões que foram levantadas de um denunciante anônimo para o Ministério Público sobre passagens dos meus funcionários, direito do meu gabinete, e eles precisam trabalhar. Prestei todas as informações, inclusive a denúncia era tão mentirosa, William, que dizia que eram passagens de pessoas que não faziam parte do meu gabinete. Provei tudo com documentos, com dias, com as próprias assinaturas das compras e onde foram e que horas voltaram. Então, nós, bolsonaristas de direita, temos enfrentado todos os dias esse tipo de desafio. Mas, deputado, inclusive as minhas redes sociais foram invadidas pela segunda vez, tentando derrubá-las por hackers. Então, já não me amedronta mais esse tipo de perseguição. Mas a senhora me tira uma dúvida. É fato que o chefe do seu gabinete depositou R$68 mil na sua conta? Isso é fato? É fato. E o que é isso? Esse dinheiro era o quê? E foi um empréstimo antes de começarmos a trabalhar, porque nós dois estávamos afastados, quando fizemos campanha, e depois, quando eu entrei, eu fiz um empréstimo na minha conta, a qual eu pago até dezembro agora desse ano, termino de pagar esse financiamento e com esse dinheiro proporcionei para que ele também pudesse pagar as suas contas antigas. Não tenho problema nenhum, tenho todos os comprovantes, tenho todos os recibos. Eu acho que é muito importante essa oportunidade que você me dá, William, e espero que eu também tenha a oportunidade de falar todos os benefícios que eu trouxe para o estado do Paraná, todos os 300 municípios que eu atendi e todas as coisas boas que eu fiz pelo estado, porque nenhum jornal me deu a oportunidade de falar sobre esse tema que você tem me questionado aqui, e como estamos numa rede nacional, é uma grande oportunidade. E o que eu procuro fazer, logo trazer nesse primeiro momento os embates e depois a gente vai para falar do seu projeto mesmo. A senhora foi vereadora pela Câmara Municipal de Castro, ok? Ok. Então, e aí nós temos uma honraria, que é o título de cidadã benemérita de Castro. E um projeto foi apresentado com o seu nome para fornecer essa benfeitoria à senhora. Pois bem, eu vou trazer a senhora falou sobre os ataques às instituições, que a senhora foi alvo, né, desse inquérito ou desse levante, desta informação, que a senhora teria contribuído com isso. Um dos vereadores fala o seguinte: eu acho justo a Câmara fazer homenagem às pessoas importantes da nossa cidade, porém, manifesto que não seria o momento oportuno para fazermos uma homenagem à deputada. Ele argumenta e diz o seguinte:
reconheço que só o fato dela ser eleita deputada federal é uma coisa relevante, mas que mais importante é o trabalho realizado. Tenho ficado muito preocupado nos últimos dias com as ações da deputada, sobretudo na última semana, em que ela participou de uma manifestação antidemocrática pelo fechamento do Congresso Nacional e STF, Supremo Tribunal Federal, disse ele, Maurício Cusdra. A senhora reconhece essa pessoa? E aí eu pergunto à senhora sobre esses atos antidemocráticos. A senhora esteve nessa mobilização com esse intuito e como a senhora vê a rejeição por parte da Câmara de Vereadores de Castro, onde a senhora fez parte desta administração e a negação desse benefício à senhora, ou desse título à senhora? Bom, como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Fui 8 anos vereadora na minha cidade, com dezenas de títulos de melhor vereadora do ano, de político do ano, e muitas honrarias recebi. Quando fui eleita deputada federal, sem o apoio do prefeito atual, do prefeito anterior e de nenhum dos vereadores, por questões partidárias, consegui 1/3 da votação da minha cidade sozinha, eu, Deus e todos os meus amigos. Isso demonstra a capacidade técnica e a qualidade do meu mandato. Sobre esse vereador, um vereador de esquerda, obviamente não estaria me aplaudindo, porque eu sou de direita conservadora. E sobre a situação dos atos antidemocráticos, se usar a camiseta verde e amarela, honrar a nossa bandeira, honrar a nossa pátria, honrar o nosso país e lutar pela nossa nação e parabenizar o presidente Jair Bolsonaro por todas as suas ações é ato antidemocrático, então acho que eu deveria realmente ser presa, como foi o meu amigo Daniel Silveira. Milhares de pessoas foram às ruas em vários atos, inclusive no 7 de setembro passado, nesse 7 de setembro também irão. E nós temos o direito democrático de mostrarmos o nosso amor, a nossa alegria em sermos patriotas, em amarmos o nosso país. E eu não vou deixar de participar jamais de nenhuma manifestação como cidadã, ou como deputada federal, ou como candidata ao Senado, ou como mãe, porque eu honro essa minha nação. E vou participar democraticamente sempre. Não cometi ato ilícito e irregular nenhum. A prova disso, que esse inquérito absurdo já foi engavetado, arquivado por falta de provas, e esse vereador usou desse artifício para não me dar essa honraria na Câmara Municipal. Eu verdadeiramente confesso que a minha decepção foi muito grande, porque só na minha cidade eu encaminhei 20 milhões de reais em emendas. Fiz obras que nenhum deputado federal na história de Castro fez. Pode contar vários mandatos de muitos deputados federais que se elegeram com os votos da minha cidade e jamais serão perto do que eu mandei pela minha cidade. A minha cidade me reconhece, os meus apoiadores me reconhecem, a minha família me reconhece e principalmente a minha consciência me reconhece. Se esse título fosse entregue pela população castrense, certamente eu já teria recebido vários. Inclusive, Sindicato Rural, Cooperativa Castrolanda, referência no Brasil, e tantas outras instituições demonstraram na época, com suas falas, com publicações, o desrespeito que a Câmara Municipal fez em relação à desaprovação desse título para a primeira deputada federal eleita na cidade de Castro, a primeira mulher da história a ser eleita nos Campos Gerais. Então, eu não preciso provar nada para 13 vereadores. Eu provo para a sociedade paranaense através dos meus feitos e através de tantas outras honrarias que eu ganhei, inclusive de vários exércitos, de vários batalhões, de várias prefeituras, de várias câmaras municipais e de várias entidades, as quais eu tive a oportunidade de resolver de demandas importantes e realizar sonhos. Esse é o meu objetivo, deputado. Não é ganhar honraria na minha Câmara. Um outro tema que eu gostaria que a senhora me explicasse, por que deputada do copo de leite? Porque eu sou a deputada do leite. Eu sou de Castro, capital nacional do leite, uma cidade importantíssima nessa cadeia produtiva que emprega 20 milhões de empregos direto e indireto. Tenho orgulho de vir de uma cidade onde meu pai é um imigrante holandês e foi produtor de leite há 40 anos. E lá surgiu uma campanha para fazer com que as pessoas tomassem mais leite, porque o consumo hoje no Brasil é muito pequeno, tanto do leite como dos derivados. E qual era a proposta? A pessoa tomava um copo de leite, falava da importância e desafiava mais 3 pessoas para que fizessem a mesma coisa. Colocava na internet, lançava a proposta e falava, olha,
fulano, ciclano e beltrano. Eu estou aí te proporcionando fazer o desafio do leite. E na época eu fiz esse desafio ao presidente Jair Bolsonaro, à ministra Tereza Cristina, que era na época ministra da Agricultura, e também ao Eduardo Bolsonaro. E na live o presidente foi cumprir o desafio, tomou o copo de leite, fez o agradecimento aos produtores, falou da relevância, inclusive depois o presidente sofreu ataques dizendo que ele era nazista, fascista, porque estava tomando um copo de leite. É uma pura ignorância. Eu digo que é uma maldade que foi feita, normal, estou acostumada com essas perseguições, em especial da oposição, aquela oposição que deseja que os vermelhos voltem ao poder. E fico com a minha consciência tranquila, porque como deputada defensora do setor leiteiro, que é um setor importantíssimo para a economia, para a nutrição e para a sustentabilidade e empregabilidade de todos os municípios, 99% dos municípios do Brasil produzem leite, eu fico honrada por ser conhecida como a deputada do copo de leite, porque realmente honro esse setor que emprega e faz desenvolvimento para todo o nosso país.